Vamos começar então, irmãos. Nós vamos estudar um tema, irmãos, que é sobre trabalho, né? Assim, qual que é a importância do trabalho, ou o que o trabalho tem a ver com o discipulado. O discipulado é o tema que nós estamos estudando no trimestre agora. Domingo passado o pastor falou sobre os custos do discipulado. Discipulado, em linhas gerais, é fazer que alguém siga Jesus. Né? Como que você pode fazer que alguém siga Jesus? Né? Você pode fazer isso com exemplos, pregando para alguém, trabalhando com alguém, acompanhando alguém, caminhando com alguém. Mas é importante, irmãos, e é fundamental, né, que quando o pastor me falou se eu podia dar aula hoje, e eu perguntei qual que é o tema, ele falou do tema trimestre, discipulado, mas você fica ali para falar de um outro tema. Falei, não, eu pensei assim, por que eu não falo sobre trabalho? Porque a maioria de nós, de alguma forma, trabalha em algum lugar, a gente convive com pessoas a maior parte do tempo, e é o maior exemplo que nós podemos dar, é quando trabalhamos com algumas pessoas, né, esse contato é importante. O que nós fazemos e como fazemos é fundamental para edificar a vida de alguém. Ou também, conforme nós trabalhamos, nós podemos escandalizar a vida de alguém. Né? Aquela pessoa que é relapsa, não cumpre horário, faz tudo mal feito, né, Robson? Não chega na hora, reclama, murmura, resmunga. Aí quando alguém descobre que ele é crente, fala, pô, mas fulano é crente, sabe? É o pior de todos os profissionais aqui, aí escandaliza. Então, assim, quando você trabalha bem, né, procura ser o melhor, o mais próspero ali entre seus colegas do trabalho, né, você edifica alguém. Quando alguém fica sabendo, puxa, realmente é uma pessoa assim que fala muito, né, que o trabalho faz muito e fala sobre isso. Né? Quem que é o passador oficial aí? Você, Joel? Tá? Então, né, por isso que eu coloquei ali, o que o trabalho tem a ver com o discipulado? Né? Eu já comecei a adiantar, tem a ver tudo, irmãos, tá bom? Então, o que o trabalho tem a ver com o discipulado? Tem a ver muita coisa, né? A forma que nós fazemos, o que fazemos e como nós fazemos. Tá? Então, depende de como nós enxergamos o trabalho, irmãos. Né? Ele pode ser um castigo, né, ou maldição, como diz alguns. Né? Tem pessoa que muda o trabalho, pô, de novo tem que ir para o trabalho, sabe? Usa lá uns palavrões, né? E todo dia vai reclamando, resmungando para o trabalho. Ou o trabalho pode ser bênção. Então, depende como que nós enxergamos o trabalho. Para ajudar todos nós, eu puxei alguns contextos aqui. Por que que a maioria das pessoas, né, ou muita gente acha que o trabalho é um castigo ou é até uma maldição. Né? Muita gente reclama que o trabalho é infatuoso, é cansativo, é penoso, pesaroso. Aí levanta resmungando, vai para o trabalho resmungando, faz o trabalho resmungando, porque ele entende que o trabalho é muito pesado. Isso tem uma origem, eu vou explicar, tá bom? Para a gente contextualizar os dois cenários. Qual que é a origem do trabalho ser penoso, castigo, maldição? E como que nós, cristãos, devemos ver o trabalho como bênção, tá bom? Bom, a gente começa tudo aqui, ó. Vamos começar, então, falando de quem vê o trabalho como castigo, ou como maldição, ou como uma coisa muito penosa, muito difícil, né? Diz assim, Provérbios 3,19, né? No suor do teu rosto comerás, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltará. Mas a palavra, então, ali, irmãos, comerás no suor do teu rosto, né? Algumas versões falam do suor do teu rosto, mas a literalidade da tradução é no suor do teu rosto, quer dizer, é em meio ao suor que você vai trabalhar e vai comer. Né? Se você não fizer, digamos, como se fosse uma grande poça de suor, né? É naquele meio que você vai trabalhar. Então, é meio ao suor, essa etimologia da tradução mais literal da palavra. Então, é no suor do teu rosto e não do suor do teu rosto, como algumas traduzem, tá bom? Então, essa visão que nós temos, irmãos, né, de canseira, de enfado, ela vem, né, dessa origem bíblica. E qual que é a origem disso, irmãos? Né, que o trabalho é cansativo, o trabalho é um fardo. Vamos ver qual que é a origem disso. A expressão trabalho, irmãos, para quem, né, não teve, né, talvez não conhecia, né, essa expressão trabalho, ela vem do latim, ou trepalho ou tripalho. Né? Tri no latim são três e palho é madeira, tá bom? Pau, madeira. Então, o que seria a palavra trabalho? Como que ela originou no latim? Ela originou de trepalho ou tripalium, que são três paus, três madeiras. Como que os agricultores antigos faziam na origem? O Moacir deve saber disso, lá em Minas fazia isso. Ele colocava uma madeira cruzada assim para bater o arroz. Você pegava o feixe de arroz, colocava para secar e batia o arroz numa cruzeta assim.
Para essa cruzeta ficar firme, eles tinham que fincar uma madeira no meio. Então, eles colocavam a madeira e colocavam a cruzeta, e ali eles batiam o arroz, ou milho, ou batia o trigo também. Na época era muito comum o trigo. Eu estou falando isso aqui de milhares de anos atrás, tá bom? Então, essa madeira, né, essa cruzeta ali, que se fincava no chão, e naqueles 2 ganchos lá, ele batia o arroz ali, né? Quando o arroz que já estava seco era batido ali, ele debulhava, colocava um pano lá do outro lado, e ele acabava, né, ficando lá naquela lona, naquele pano, enfim, ou num local lá para fazer isso, tá bom? Então, assim, significa 3 madeiras a origem do trabalho, tá bom? Porque, na verdade, a palavra trabalho começou com um instrumento de trabalho chamado tripalho, tá bom? Tripalho, que com o tempo foi derivando para chegar na palavra trabalho, só para vocês saberem o que é a origem da palavra, tá certo? Então, ele era usado originariamente, né, pelos agricultores, né, para bater trigo, as espigas, o milho, né, para estiar palo. E também na pecuária, eu estava pesquisando, eles usavam também ou para domar algum animal que era muito pesado, né, eles colocavam aquela forquilha assim, naquele gancho com a mesma lógica, ou eles usavam para colocar o pé do animal, para colocar a ferradura no cavalo. E olha que interessante, porque falava assim, usado para ferrar os animais. A gente não fala assim, estou ferrado, hoje não tem que ir para o trabalho de novo. Você não ouviu alguém usar essa expressão? A etimologia, a origem vem daqui. Né? Porque esse instrumento, o tripalho, ele era usado também para ferrar os animais. Né? Você colocava o pé do animal ali, para firmar o pé do animal, para poder bater, né, a ferradura com cravo, né, com martelo, enfim. Era o que era usado nessa época ali. Tá bom? Então, a ideia da origem tripalho era essa. Só que, irmãos, o ser humano é criativo para a mente criminosa, a mente maldosa. Com o passar do tempo, o que os romanos, começaram com os romanos. Então, o que os romanos fizeram? É o seguinte, engraçado, aquele tripalho, ele lembra uma cruz, ele lembra uma pessoa. Por que eu não posso usar, ao invés de só usar para bater o milho, o trigo, para ferrar o animal, eu não uso também para castigar as pessoas? Irmãos, de onde nasceu a cruz? Daqui, ó, foi a evolução da cruz. Né? E no Império Romano foi que matou Jesus, né? Porque quando Jesus morreu, naquela época, Roma dominava o mundo quase todo, inclusive a região da Judéia, onde hoje é Israel, era dominado pelo Império Romano, tá bom? Tanto é que quando Jesus vem, ele esperava um novo rei, um libertador, e a ideia deles é que viria um rei para libertá-los do jugo de Roma, do imperador romano, e nesse contexto. Então, o tripalho, irmãos, ele virou um instrumento de tortura. Aí, com o passar do tempo, né, eles evoluíram outras técnicas para colher o mantimento, e o tripalho usou um instrumento de tortura. Né? Então, eles usavam o tripalho, né, para amarrar as pessoas. Aqui eram as pessoas dominadas, que eram castigadas, escravos. E lembrando, irmãos, que o conceito de escravo naquela época não é o que nós temos hoje, tá bom? O conceito de escravo naquela época era qualquer povo dominado. Quem era dominado, ele era subjugado. Nós tínhamos vários tipos de escravidão naquela época. Então, quem era subjugado ou conquistado virava escravo de quem o conquistava. A pessoa podia voluntariamente se oferecer como escrava, porque ela não tinha recurso para pagar uma dívida, por exemplo, então ela se dava no lugar para pagar a dívida, ou ela podia ser compelida a virar escrava, porque ela estava devendo, alguém não podia pagar. Lembra daquela passagem da viúva pobre, assim, então, para vir para levar meus filhos, para pagar a dívida e tal, né, na multiplicação lá do azeite e tudo mais? A Bíblia relata isso, inclusive, tá bom? Essas pessoas que trabalhavam, viravam escravas, né, e elas acabavam, quando não cumpria as ordens ou não cumpriam uma determinada tarefa, elas eram punidas. Punidas aonde? No tripalho, né, nesse tripé aqui, que elas eram amarradas com a estaca fincada ao meio, para poder fazer essas formas de castigo, tá bom? Então, desse modo, irmãos, que vem a origem que trabalhar virou símbolo de ser torturado, de ser uma tortura, de ser um peso, de ser um enfado, tá bom? No mundo corrente, o que nós ouvimos é isso. Pô, tem que trabalhar, não sei o quê. E a pessoa usa lá um monte de adjetivos, um monte de coisa, tá bom? Então, no sentido original, né, os escravos e os pobres, que não podiam pagar os impostos, que sofriam as torturas no tripalho. Tá bom? Então, trabalhava, naquele tempo, eram as pessoas que não tinham posse, tá bom? Isso foi por muitos anos assim, tá bom? Depois, na cultura romana, depois no Império Grego, que também foi um centro de cultura, a ideia ali no Império Romano é que só os livres podiam ser cidadãos, e quem eram os livres? Quem tinha posse. Né? As pessoas que não tinham posse, elas não podiam votar, não participavam da sociedade, e as que trabalhavam.
porque naquela época o trabalho não dignificava a pessoa, esse conceito veio com o cristianismo, tá bom? Mas por muitos e muitos anos, né, o trabalho era feito por cidadãos de segunda classe, e quem era da elite, vamos chamar assim, não podia trabalhar, fazer trabalho manual, braçal, né? Isso foi gerado também no Império, além do Império Romano, no Império, na Grécia também, na Antiga Grécia, no Império Grego. Então, a aldeia, né, a ideia de trabalhar como ser torturado, passou a dar entendimento que não só o fato da tortura em si, mas também a extensão, por extensão, as atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores em geral. Eram camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros e outros trabalhadores braçais, tá bom? Mas o trabalho manual naquela época não era um trabalho digno, era sempre um trabalho feito de segunda classe por pessoas que não eram da nobreza, da elite. Bom, aí do latim, né, a palavra foi variando ao longo do tempo, do latim o termo passou para o francês, travailler ali, que significa sentir dor, sofrer. Interessante, que eu pus só como curiosidade, é a palavra travel, que é viagem em inglês, hoje é viagem em inglês, a origem é a mesma, porque a história fala que as estradas na Inglaterra, no interior da França, era tão ruim que viajar era um sacrifício. Então, eles falam assim, nós vamos travelar, como se fosse assim, sabe? Era a mesma origem do trabalhar, porque assim, a viagem ia dar muito trabalho, era penosa, né? Porque você tinha que andar pelos buracos da estrada, não tinha como passar direito, o sofrimento era muito grande. Então, a origem da palavra é a mesma que nós conhecemos hoje como travel, né? Travel, que a origem é a mesma do termo de trabalhar, origem lá do tripalho. Já falei disso aqui também, que Atenas, né, a atividade considerada nobre, era a atividade de pensar, tá bom? A atividade de pensar. Tanto é que os filósofos famosos daquela época, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, eles diziam que só o ser humano que era livre é que podia criar. É da origem que veio a palavra ócio criativo. Então, assim, para você pensar melhor, você tinha que estar à toa, você não podia envolver com trabalhos braçais, porque eles entendiam que trabalho braçal era uma espécie de castigo, por causa daquela origem que eu expliquei lá. Então, a pessoa que pensaria, né, os rumos da sociedade tinha que ser uma pessoa livre, que não poderia exercer trabalho manual. Aí, irmãos, vocês entendam a confusão que gerou. Isso era disseminado na comunidade daquela época toda, no mundo antigo todo. Aí vem Cristo. Vem o Evangelho, Paulo começa a pregar. Aí, imagina, pessoas que iam se convertendo, elas tinham que, de alguma forma, davam um nó na cabeça. Peraí, eu trabalho ou não trabalho? Né? E por isso que Paulo trabalhava. Paulo foi missionário, né, o maior missionário do Novo Testamento, né, só depois de Jesus é o maior, não coloco Jesus aqui como missionário humano, mas Paulo foi o maior de todos, e Paulo trabalhava. Em vários relatos, fala que Paulo tinha ofício de fazer tenda, que Paulo continuava fazendo tenda, vendia, fazia e tal, para ganhar dinheiro. Por que ele fazia isso? Porque ele precisava dar o exemplo. Porque ele veio e falou, olha, gente, o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Então, você vai comer. Né? Paulo batia muito nessa tecla, preguiçoso, você não trabalha, é bom que você não come também, e assim por diante, tá bom? Por isso que Paulo exortou os convertidos à importância do trabalho. Foi só, irmãos, para vocês verem, foi muito recente, né? Foi só no século XIV, foi mais ou menos pelo ano 1500 e alguma coisa, já muito recente, que o trabalho passou a ter uma concepção que nós temos hoje. Então, isso é muito pouco tempo, de 1500 mais ou menos para cá, que o trabalho passou a começar a ter essa ideia de aplicar as forças humanas, a faculdade humana, a habilidade, para alcançar um fim. Ou seja, que o trabalho foi tido com uma certa nobreza, mas por muitos anos, né, isso perdurou, que o trabalho era enfado, era castigo, assim por diante. Bom, irmãos, aqui eu faço um corte, tá bom? Eu estou explicando o passado como era, por que tinha aquela peste que o trabalho era castigo. Porque eles ainda tinham a origem lá do Velho Testamento, que você vai comer do suor do seu rosto, né, o mato, a terra vai dar mato, você vai sofrer para tirar o mato da terra. Mas eu estou resumindo o momento que diz lá em Gênesis, lá que Deus falou para o homem depois da queda, tá bom? Então, quando Deus, a Bíblia fala do suor do rosto, ele está lá no capítulo 3 de Gênesis. Mas olha que interessante, irmãos. Antes do capítulo 3, antes da queda, né, antes do homem cair, antes do pecado entrar, nós temos o capítulo 2 de Gênesis, que obviamente vem antes do capítulo 3. Então, lá no capítulo 3, antes do homem errar, antes da queda, né,
o homem era contemplado todos os dias pela presença de Deus. E lá no capítulo 2 de Gênesis, Deus oferta trabalho para Adão. Olha para vocês verem antes da queda como era, passa aí. Aí atribuiu-lhe a tarefa de lavrar e cuidar do jardim. Quando Deus fez o jardim e colocou o homem no jardim, olha o que Deus falou para eles lá em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus fez o jardim, colocou o homem lá e falou assim, olha, agora você cuida, agora você cultiva. Então, irmãos, a ordem que Deus deu, isso aqui estou falando antes da queda, que não tinha o pecado ainda, né? Deus deu a ordem do homem trabalhar. Ele não podia ter colocado ele no jardim e deixado ele lá só usufruindo das belezas do jardim. Mas Deus colocou ele no jardim e diz, agora você cuida, você cultiva e você guarda, tá bom? Além disso, Deus deu ao homem a honra de conferir nome a todos os animais. E Deus mais trabalha para o homem ainda, né? Deus deu nome para Adão e para Eva. Mas para os animais que ele formou, ele disse para o homem, ó, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Inclusive os animais selvagens, o homem deu nome. Isso é trabalho que Deus estava dando. Bom, então, entretanto, né, com a queda, é que só a partir daí é que Deus deu a sentença para o homem, né, e diz assim, voltando lá para Gênesis 3, que diz, né, e Adão disse, visto que atendeste, e Adão disse, isso é Deus falando, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga, olha aí o termo castigo, peso. Por isso que por muitos anos as pessoas entendiam que era peso, fadiga trabalhar, tá bom? Mas isso aqui foi depois da queda. Então, o trabalho não nasceu depois da queda. O trabalho já existia antes da queda. Mas era um trabalho prazeroso, um trabalho bom, tá bom? Depois da queda que passou a ter a conotação por causa do pecado, tá bom? Então, da terra, em fadiga obterás dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, aí volta o texto que eu já li lá atrás, né, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste tomado, e porque do pó vieste, do pó voltará, tá bom? Então, como uma consequência, irmãos, como consequência disso, muitas pessoas, né, muitos de nós vamos para dois extremos, tá bom? Vamos para dois extremos. Vamos falar sobre eles aí. Nós vamos para dois extremos. Uns vão para a preguiça, né? Então, tem gente que vai para a preguiça. Porque, não vou trabalhar porque é muito enfatuoso, é muito penoso, é muito cansativo. Né? E é verdade, às vezes é mesmo. Tem dia que você não quer, né, ir para o trabalho, tem dia que está à vontade de enforcar nosso chefe, mas a gente que é cristão tem que ponderar isso, tá bom? Então, muitos vão para a preguiça. E nós temos, volta lá um pouquinho, João. Então, vamos para a preguiça. Olha o que diz Provérbios 21:5, irmãos. Né, o que a Bíblia alerta contra os preguiçosos. O preguiçoso faz tudo o que deseja, menos trabalhar. Irmãos, está na Bíblia, está lá em Provérbios, é Salomão falando. O preguiçoso faz tudo. Ou seja, tudo que não é para fazer, ele faz, menos trabalhar. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Pode passar, Joel. Inventa desculpa, tá? Então, preguiçoso também inventa desculpa. O que ele diz? Onde está a aspa ali, é que está a literalidade que está lá na Bíblia. Diz o preguiçoso, não, um leão está lá na rua, serei morto no meio das ruas. Desculpa, um leão está lá fora, ou serei morto no meio das ruas. Claro, irmãos, isso aqui é metafórico, né? Porque não tem leão andando por aí. O leão que diz assim, a ideia de matar um leão por dia vem daqui. Eu lembro de matar um leão por dia, também origina-se daqui, essa terminologia que alguém diz, tem que matar um leão por dia, 2 leões por dia, tá bom? Porque o preguiçoso dizia, não, tem um leão lá fora, ou eu vou ser morto no meio da rua, então é melhor ficar em casa aqui à toa, curtindo preguiça, e por aí vai, tá bom? Também, irmãos, o preguiçoso está sempre precisando de um descanso, né, de relaxamento, de folga. Diz assim em Provérbios 6:10, né, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, e um pouco para encruzar os braços em repouso.
Traduzindo, ele quer só mudar a posição de ficar à toa, mas o preguiçoso quer continuar ficando à toa o dia todo. E também, né, Salomão comparou, né, o preguiçoso aqui, olha aqui, compara com uma porta que abre e fecha, com o preguiçoso que vira na cama. Então, o trabalho necessário, nem para levar a mão no prato ele quer, né? Fala assim, o trabalho necessário para levar a mão do prato à boca para se alimentar. Não o deixa completamente exausto. Nesse contexto aqui eu só resumi, porque era mais longo, mas aqui está dizendo que o preguiçoso ele tem preguiça até de pegar a comida no prato e levar à boca. Tá? Depois vocês lêem Provérbios 26, 13 a 16, que fala da dificuldade que ele tem, né? A preguiça que ele tem, que ele acha que dá trabalho, pegar a comida no prato e levar à boca. Tá bom? Vocês olhem aí depois, que vocês vão achar o contexto inteiro. O preguiçoso recebe instrução para ser aplicado, irmãos. Né? O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente, é ser trabalhador, sabe, é ir à luta. Né? Diligente é isso, é ter iniciativa. Ele deve olhar para o futuro e planejar o seu sustento. Aí diz Provérbios 10, 15, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita, na cega e a colheita, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. Ou seja, era para estar colhendo e está dormindo. Aí quando ele acorda, quando ele assusta, né, já choveu demais ou deu sol demais, a planta mofou, ardeu, estragou. E aqui, né, irmão Maci, nós podemos usar da nossa prerrogativa de mineiro do interior, que a gente conhece isso na prática. Então, assim, já mofou, já ardeu, né, falar assim, o milho ardeu, ou o feijão mofou, começou a brotar, ele vai colher, não tem mais nada. Aí ele vai no vizinho bater na porta, me empresta uma cozinhada de feijão, uma colherada de arroz, porque o meu não colheu. Não colheu não, preguiçoso, você não colheu na época certa, porque na época da saga da colheita você ficou dormindo e não foi fazer o que devia ter feito. Não adianta nós fazermos a coisa certa na hora errada, irmãos, tá? Nós temos que fazer a coisa certa na hora certa, no tempo certo, tá bom? O padrão apresentado é o da formiga. Né? Então, assim, tudo tem na Bíblia, nós não precisamos inventar moda, não. Né? Aqui está em Provérbios 6 dizendo, né? Na verdade, o apóstolo Paulo só repetiu o que Salomão já vinha ensinando milhares de anos atrás. Né? O que diz Provérbios 6, 6 a 8? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, ou seja, na época da seca, na época certa, ela prepara o seu pão. E na época da colheita, ela junta o seu mantimento. Então, o que as formigas fazem, irmãos? Elas vão levando, elas vão levando. Ela não vai comer aquilo naquela hora, mas ela vai levando lá. Ela sabe mais ou menos o tempo que vai durar o inverno. Então, assim, que tanto de alimento que elas têm que estocar. E elas vão carregando. Você vê que ela não para de carregar, não é assim? Ela não para de carregar. E ela vai juntando lá no formigueiro. Porque quando vem o inverno, elas fecham lá a porta, né? E aí elas falam assim, agora nós temos mantimento para comer o resto do inverno. Até o final do inverno, nós temos o que comer. Podemos aprender com as formigas? Podemos, porque elas são organizadas, né, são disciplinadas, né, elas não andam lá fora do caminho, elas vão no caminho certo. Né, a gente mata as formigas porque elas estragam nossas colheitas, mas se você observar como organização social, né, não tem organização mais perfeita do que as formigas, tá bom? Provérbios, claro, irmãos, né, em falar sobre a consequência da preguiça, principalmente como consequência a pobreza e a necessidade. Aí vocês podem ir lá depois, lá em Provérbios 6, 10 a 11. Então diz o preguiçoso, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado, tá bom? Ou seja, você está desprevenido, porque virá, né, a fome batendo sua porta e você está desprevenido. Por que desprevenido? Porque no tempo certo você não juntou, você não trabalhou, você não fez. Tá bom, irmãos? Isso que vale para tudo, irmãos. Se você tem a oportunidade de fazer um curso, faça. Tá bom? O tempo que você fica reclamando é o tempo que você está fazendo o curso. Seja ele qual for, sabe? Seja ele qual for. Tá? Porque o tempo é passado do mesmo jeito. Né? Daqui um ano, você vai estar fazendo a mesma reclamação e quem começou um ano atrás já está terminando, já está formando. Tá bom? Então, para todos nós aqui, você tem plano de fazer alguma coisa? Comece amanhã, comece segunda-feira, comece terça, quarta agora, porque, né, segunda e terça é ponto facultativo para alguns, terça é feriado, comece quarta, sabe? Quarta vai fazer a matrícula, comece, tá bom? Né, para caminhar 1000 milhas é preciso dar o primeiro passo. Né? Se você não der um primeiro passo, você sempre vai ter as 1000 milhas para caminhar.
Né? Se você dá um passo hoje, amanhã só tem 999, depois da manhã 998. O que reclama, ele sempre vai ter os 1000. Todo dia ele reclama, aí no último dia, então, fica aquele desespero, né? Faz um discurso e faz aquele drama e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a ideia da escola dominical é que ela valha para todos nós, tá bom? Que tenhamos esse entendimento. Provérbios ainda, eu estou terminando aqui a primeira parte da preguiça. Lembra que eu falei o seguinte, como o trabalho é infatuoso, é desgastante, é torturante para muitos, ele vai para a preguiça, não adianta mesmo fazer. Uma desculpa, irmão, assim, que eu pelo menos abominava no meu trabalho, abomina ainda. Né? Aquela coisa assim, mas não vou trabalhar que ninguém reconhece o meu trabalho. Minha maior desculpa de preguiçoso é essa. Né? Porque muitas desculpas dizem assim, não trabalho porque ninguém reconhece o meu trabalho. Irmão, você não trabalha para você. A Bíblia onde Paulo falou isso, você trabalha para Deus. Porque quando você trabalha para você, você vai ficar frustrado, porque ninguém olhou, falou, que bonito é seu trabalho e tal. É bom ter reconhecimento humano, é bom, mas não é o essencial, porque você não trabalha para isso, porque senão você frustra, tá bom? Então a gente trabalha porque tem que trabalhar, você trabalha porque, sabe, é o mínimo que a gente tem que fazer. Então apresente a descrição completa no campo de um preguiçoso. Passei... Provérbios aqui 24, 30 e 34, só está um resumo aqui. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha, uma plantação de uvas, tá bom? Passei pelo campo de um preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento, é uma pessoa sábia, tá bom? Junto ao homem, falto de entendimento, eis que tudo estava cheio, perdão, falta aqui é no sentido de faltar mesmo, tá? É falto de faltar mesmo, tá? Não é farto de cheio, não, desculpe, eu que confundi aqui, tá bom? Então estava assim, um homem sem entendimento, traduzindo um homem preguiçoso. E eis que tudo estava cheio de espinho, a sua superfície estava coberta de urtiga. Tá? Urtiga é um negócio que sapeca, que coça, assim, é um mato bem típico de quando derruba, quando coça, um mato novo que nasce nos roçados recentes. Coberto de urtigas. E o seu muro de pedra em ruína, o muro estava caindo. Tendo-o visto, considerei, pensei, fiquei pensando, vi e recebi uma instrução, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, que seria descansar ali, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza, né, como ladrão, a tua necessidade, e a tua necessidade virá como um homem armado, ou seja, você vai ser obrigado a fazer aquilo, porque é uma consequência natural do que você deixou de fazer. Bom, de qual que é o outro extremo então? O conformismo, tá bom? Primeiro, muita gente por causa do trabalho ser difícil, infatuoso, vai para a preguiça, e o outro extremo é ir para o conformismo, tá bom? Para o conformismo. Aí eu peguei esse salmo aqui, 127, que diz, né, que Deus proverá, né, que fala que inútil será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, mas os seus filhos, Deus o dá enquanto dorme. Aí tem gente que fala assim, mas eu li aqui o Salmo 127, que fala que para os filhos de Deus, Deus dá enquanto dorme. Mas preguiçoso se você trabalhou durante o dia. Aí você pode dormir, que Deus vai abençoar a sua colheita, Deus vai abençoar o seu plantio, Deus vai abençoar a sua criação, Deus vai abençoar o curso que você fez. Se eu fiz curso para ser professor, seja o melhor professor possível, tá bom? Seja o melhor limpador. Há pouco tempo eu estava falando isso para uma pessoa lá em casa, que também estava com essa reclamação, a pessoa que foi trabalhar lá em casa, lá, e reclamando essas mesmas lamúrias aqui, né? Porque ele faz isso e não ganha, não é reconhecido e tudo mais. Eu falei, no seu trabalho você faz o quê? Ele falou, faço X coisa. Eu falei, tá, você ganha para fazer X coisas. Você faz quantas coisas? Ele fala, eu faço as X que eu ganho para fazer. Um exemplo, ele ganhava, era outra coisa, estou fazendo analogia aqui. Eu ganho para empilhar 10 caixas. Eu falei assim, quantas caixas você empilha? 10. Eu falei, você não fez mais do que a sua obrigação. Porque se eu ganho, irmãos, para fazer X coisa e faço X, eu estou inventando isso? Não, está lá em Mateus. Tem uma passagem, lá eu não me lembro o versículo de cabeça, que Jesus fala assim, também alguns discípulos querem aparecer, e ele fala assim, engraçado, o servo está no campo trabalhando, depois vocês procuram, daqui a pouco eu acho a referência e falo para vocês. Mas é mais ou menos assim a parábola, que Jesus fala para eles. O servo está no campo trabalhando, ele chega do trabalho no campo, ele tem que chegar na casa, né, arrumar as coisas, preparar o jantar, preparar água para lavar o pé do seu chefe lá, e ninguém fala assim, olha, parabéns, você fez tudo isso. Fala assim, porque ele fez o que ele devia ter feito. Aí Jesus fala assim, no final, ele fala assim, cuidado, para vocês não serem chamados de servos inúteis. Porque quem faz, irmãos, o que ganha para fazer, não tem nenhum mérito nisso. Porque aquilo é o seu trabalho. Bom, quando que você começa, então, a fazer diferença? Quando você faz o algo mais. Né? Você ganha, então, para empilhar 10, você, então, empilha, cobre. Tem 11, só faltou uma, coloca aquela mais uma também, termina, coloca e faz
o algo a mais. O que vai te diferenciar dos outros trabalhadores é quando você começa a fazer o algo mais. Por que que Jesus vem e fala assim, se o teu inimigo te obrigar a caminhar 1 milha, é para caminhar quanto? Só 1 milha? Ninguém lembra essa parábola, gente? 2. Porque o contexto disso, irmão, só para você entender. No Império Romano, lembra do Império Romano, quando Jesus nasceu, ele estava sob a égide do Império Romano, tá bom? Roma subjugava todo mundo, o imperador lá, o César lá, por isso tem lá a história do tributo, né? Justo, pagar tributo, né? Que eles queriam ver livro do tributo. Aí eles pegam, Jesus fala assim, pega uma moeda, o que tem do lado? A esfinge César. Então dá a César o que é de César, né? César é o imperador romano, e a Deus o que é de Deus. Mas naquele contexto ali, quando Jesus estava subjugando todo mundo, ele falava para as pessoas, os dominadores podiam pegar você, olha, você pega essa mala e leva para mim ali. Ó, pega isso aqui e leva ali. Ó, eu estou com frio, me dá a sua capa aí. E eles reclamavam disso. Aí Jesus falou, né? Lembra? Se ele te pedir a capa, dê a túnica também. Ou se ele te pedir a túnica, dê a capa. Se ele te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Por que isso, irmãos? Porque se o teu inimigo te obriga a caminhar 1 milha, e você só caminha 1 milha, você fez mais do que a sua obrigação, você fez o quê? O que ele te ordenou a fazer. Estão entendendo a diferença? Quando que você começa a desarmar o seu inimigo? É quando chegou na 1 milha, você diz, ele obrigou até aqui. Mas digamos que tem mais uma para caminhar, você diz, não, eu vou levar a sua mala até o final, para você está muito cansado, você é preguiçoso, você não fez nada, mas eu vou levar para você até lá no final lá. Se ele te pedir a túnica, dê a capa também, tá bom? Porque é quando você faz isso, que você desarma o seu inimigo. Aí ele fica, puxa vida, você excedeu o que eu esperava. Também, irmão, de andais ansiosos, tá bom? Muita gente que vai para o outro extremo, que é do conformismo, ele usa essa passagem aqui, de não andar ansiosos por coisa nenhuma, tá bom? Aí pega aquela passagem de Mateus, que Jesus fala, por que vocês andam ansiosos, preocupados, né, com o que há de comer, ou há de vestir, nem Salomão em toda a sua glória, né, vestiu como os lírios do campo, veja as árvores do céu que não trabalham nem fiam, né, nem tecem, né, mas eu as alimento. Né? Então Jesus está dizendo, olha, para os meus filhos, que aqui, gente, a ordem é buscar a Deus em primeiro lugar e o mais os serão acrescentados. O contexto é esse, tá bom? Porque eles não buscavam a Deus ansiosos pela ganância, que ele está combatendo também a ganância. O contexto que é de combater a ganância, tá bom? Pessoa que não vem na igreja porque tem que terminar um serviço, não vem no trabalho porque tem que fazer não sei o quê, não vem no trabalho porque... Sabe, quem tem essas desculpas, ele tem esses problemas, sempre vai ter uma desculpa, irmãos. Eu vi de uma colega minha uma vez, que ela chegou no trabalho e falou assim, não, meu filho está com problema de saúde, mas eu deixei ele com alguém, porque ela falou assim, se eu sei que se eu pegar uma licença agora, eu vou ter que pegar sempre, porque todo dia meu filho vai ter alguma coisa e tal. E é mais ou menos assim mesmo, irmão. Quando você tem algum problema, né, você só muda os problemas de lugar. Né, hoje é um que chega, amanhã é o outro, amanhã é a casa que está caindo, amanhã é uma goteira, amanhã é não sei o quê. Você não vai poder vir na igreja nunca. Então, assim, o contexto aqui, ele estava falando de ganância, combatendo ganância, né, e outras situações que as pessoas usavam como escudo para poder não adorar a Deus, para poder não servir a Deus. Aí ele diz, buscai a Deus em primeiro lugar, né, e o mais eu vou acrescentar, o mais eu vou fazer por vocês. Pode passar aí, João. E aí nós temos que perguntar, irmãos, nesse contexto, aí nós temos que perguntar, qual que é a sua intenção de trabalhar? Qual que é a sua intenção de ganhar dinheiro? Tá bom? Porque conforme for a sua intenção, você pode também escandalizar outras pessoas, e pessoas estão no seu trabalho e te vê como um péssimo exemplo. E elas vão deixar de ser discípulos de Jesus. Né? Que o contexto é trabalho em relação com o discipulado, né? Como você discipula as pessoas. É você ser exemplo, ser um pautado com paradigma. Se alguém quer uma referência para dizer, olha, fulano é bom. Né? Lembra que eu já falei isso aqui uma vez, né? Que na ética da filosofia, tem uma frase que diz assim, né? O que você faz, fala tão alto, que ninguém consegue ouvir o que você diz. Ouviram? O que você faz, fala tão alto, que ninguém consegue ouvir o que você diz. Porque o que fala, irmão, é o trabalho que nós fazemos. Não adianta você ter aquele discurso bonito, não, porque assim eu faço, aconteço. Quando vai lá perguntar para o seu chefe, para o colega, fala assim, fulano de tal, nossa, preguiçoso, não vem trabalhar, inventa que o tio morreu, que o pai morreu, que o avô morreu, que o vizinho morreu. Né? Até ouvi uma piadinha ontem, a chefe perguntou para o funcionário assim, fulano, você acredita em morte após a vida? Ele, credo, chefe, de jeito nenhum, nunca ninguém veio aqui para contar. Ela falou assim, engraçado, ontem seu tio veio aqui te procurando, que o tio seu que morreu veio aqui te procurar, porque ele tinha faltado, entrou falando que o tio tinha morrido, né?
Aí no outro dia o tio foi lá procurar por ele. A chefe perguntou para ele, você acredita em morte depois da vida? Não, ninguém voltou para contar, ué, mas o tio esteve aqui ontem te procurando, né? Aquele que você falou que morreu esses dias, né? Então, assim, o cuidado que temos que ter, né, irmãos, com a nossa postura e a nossa forma de trabalhar. E o propósito é, nós ganhamos dinheiro para quê, irmão? Nós trabalhamos para quê? Né? Ganhar dinheiro é pecado? Não, a gente vai ver isso. Ter bens é pecado? Não, a gente vai ver isso, tá bom? Mas tem que ter cuidado como que nós fazemos isso. Né? Por isso que Tiago 4:2 diz, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Vocês pedem, não recebem, porque pede mal. Para que vocês pedem? Por que vocês pedem? Para gastar nos vossos prazeres, para gastar nos vossos deleites. Ou seja, vocês querem fazer farra, querem fazer coisa que não precisa ser feito, né? Não é para o bem de ninguém. Então, por isso vocês não têm, não pedem necessidade. É bem típico, voltando para o nosso contexto aqui. Desculpa, estou bem gripado, congestionado, tá? Mas eu tive o compromisso da aula pastor, não podia negar fogo. Então, o contexto aqui, irmãos, de pessoas que às vezes pedem, tá? Eu estou lembrando de um caso que alguém me contou esse tempo, né, de um irmão também que viu fazer campanha na igreja para ter um carro, né? Para comprar um carro, aí o irmão, Deus abençoou, o irmão comprou um carro. Né? Aí alguém falou assim, um dia lá, irmão, você leva fulano, não sei onde, não posso não, que é muito longe, né? Outro dia, vão ter um trabalho missionário, como se fosse aqui na Estrutural, na época que nós começamos o trabalho aqui na Estrutural, há 20 anos atrás, né? Que lá era o antigo lixão, né? Eu lembro que uma vez eu levei um promotor do trabalho lá, na época nós começamos o trabalho de erradicação, trabalho infantil, PET, e eu levei um promotor do trabalho lá, e eu tinha uma caminhonete, assim, eu lembro que o showroom me dava no meio da roda do carro, assim, e ele falou assim, nossa, mas existe aqui a 15 quilômetros de Brasília? Né? Eu falei, existe. Né, assim, que era aterro, né, era aterro sanitário, era ali ainda, né, e o chorume corria, né, nas poças d'água ali, e ele falou assim, nós não acreditava que no centro da capital, a 15 quilômetros, tem isso aqui, né, e assim, milhares de pessoas amontoadas no lixo, catando lixo, o caminhão jogava, enfim, para dizer, aí essa pessoa também, vamos lá que tem um trabalho missionário, não, mas credo, naquele barro, não vou lá com o meu carro, não. É isso, irmão, você pede mal, Deus vai te dar? Não, você não precisa. Você pode ter para outra coisa, mas não para dizer que você quer um carro para trabalhar na obra de Deus. Eu estou falando no carro, mas pode ser a casa, pode ser, sabe, aquilo que você dá. O pastor João Geraldo sempre fala isso, né? Que Deus não dá nada a nós pensando só em nós. Se Deus te dando mais do que você precisa, você pode ajudar, você pode dar. Né? Como a água que você renova. Você enche um tanque d'água e deixa lá 6 meses. Daqui 6 meses a água está podre. Né, como você tira uma mina d'água, né? A mina d'água, assim, você limpa, ela brota, água limpinha, né, clarinha, você tira de novo, ela enche de novo. Né? A ideia que Tiago está dizendo aqui, e para quem não sabe, irmãos, Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento, tá bom? Ele só não está na ordem cronológica por uma questões políticas da época, tá bom? Mas Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento, tá bom? É o primeiro livro. E ele via as pessoas gananciosas lá, querendo, convertendo, pedindo e tal. E ele vai dizer, peraí, tem uma coisa errada aqui. Vocês estão pedindo mal. Por isso vocês não estão recebendo, tá bom? Pode passar aí, João. Também, irmãos, pedir pela ganância, entendeu? De acumular. Né? Então, anseio contínuo que a pessoa tem, que revela esse interesse da pessoa de ter coisa só mesmo por ter amor ao dinheiro, ter amor às coisas, né, e não a pessoa, como eu escrevi no final ali. Né, o amor, a pessoa que se excede, né, que explora o homem pelo homem, e tem amor pelas coisas e o uso das pessoas. Na verdade, tem que ser o inverso. Né? Você tem que amar, não são as coisas, tem que amar as pessoas e usar as coisas. Né? Hoje, muita gente inverte essa lógica aqui, e aí vira essa bagunça que nós estamos vivendo aí. Então, irmãos, o problema não está no trabalho, né, mas no modo como nós passamos a enfrentar e a enxergar o trabalho, tá bom? Então, o problema não está no dinheiro, mas na forma como nós relacionamos com o dinheiro. Pode passar aí, João. Lembra das passagens? Peguei algumas passagens aqui, que fala da ganância, do dinheiro, né? Em Mateus 19:24, fala que é mais fácil o camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, aqui já ouvi um monte de coisas aqui, mas na verdade é o seguinte, qual que é a etimologia de passar no fundo do camelo, passar no fundo da agulha? Os muros de Jerusalém, eles têm uns arcos assim, tá bom? Então as pessoas iam, né, ia de jumento, de mula, enfim. E alguns, que era mais rico, ia de camelo.
Só que o muro era feito, ele era baixo. Essa agulha aqui é aquela arcada que o muro tem, tá bom? Lembra da arcada, assim, do muro? Aí quem ia de camelo, como o camelo é muito alto, o camelo não passava. Então, para a pessoa conseguir passar com o camelo ali, tinha que fazer uma costura, tá bom? Então, o que Jesus fala é uma coisa que eles conheciam. Né? O jumentinho passava, a mula passava, mas o camelo não passava. Né? Para o camelo passar, era uma dificuldade. Por isso que ele fala, é mais fácil, não é impossível. Pode passar? Pode. Tá bom? Porque eu já vi alguém falando literalmente que a agulha aqui, enfiar a linha na agulha, não é, obviamente, não é essa analogia, porque eu não posso comparar coisas diferentes, tá bom? Isso aqui a gente fala de princípio do paralelismo das formas. Então, assim, eu comparo coisas que estão dentro de uma uniformidade. Então, os muros tinham aqueles arcos, cada arco daquele é chamado de agulha, tá bom? É assim que funciona. Então, as pessoas iam para adorar em Jerusalém, quem ia de camelo tinha que deixar o camelo lá fora, porque ele dificilmente passava ali naquele arco que era pequeno, tá bom? Só para vocês entenderem o contexto. Pode voltar lá, Joel, só para terminar de ler os outros dois. Aí Mateus 19 fala, demonstra a atitude de um jovem rico, né, que insiste por Jesus para poder ser salvo. Né? Lembra aqui, irmãos, Mateus 19, 16 a 30, fala daquele jovem rico. Tá bom? Era um jovem fariseu, era uma religião da época, era uma religião muito politizada. Né? Os fariseus era mais uma seita jurídica do que religiosa. Então, assim, eles de fato guardavam a lei, é verdade. Né? Os fariseus guardavam a lei como ninguém, conheciam a lei como ninguém, sabiam tudo, né, os versículos, decoravam, ensinavam os filhos dele andando, né, que está lá em Deuteronômio, andando, caminhando, os filhos decoravam. Né, até hoje são assim, os muçulmanos hoje, no caso, eles até hoje são assim. Né, eles decoram o Alcorão, sabem, recitam, enfim. Você segue o ritual da oração, todo dia, ora, tantas vezes por dia, virado para a Meca e tal. A lógica, mais ou menos, seria parte dos muçulmanos. Então, eles aqui tinham o problema de... Né, então, esse jovem rico, né, que procura Jesus, quando soube da fama de Jesus, chegou até Jesus e disse, Senhor, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, conhece o mandamento? Amar a Deus, tal, tal, tal. Senhor, conheço todos. Ou seja, queria aparecer. Né? Tanto é que ele chega e fala para Jesus assim, bom mestre. Como Jesus sabia, não é assim porque eu puxo saco, quando chega você já conhece de longe? Não é mais ou menos assim. Aquele jovem chegou falando uma coisa que não era comum de pessoas falarem para Jesus. Ele chegou e falou assim, bom mestre. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus já o desarma no tratamento. Jesus fala assim, por que você me chama de bom? Bom é só um que está nos céus, que é Deus. Aí ele volta e pergunta, Senhor, tá bom, já entendi, mas o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele assim, você guarda os mandamentos, né, honrarás a Deus, né, acima de tudo, pai, mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fala assim, eu já faço tudo. Ou seja, tem mais alguma coisa? Porque ele queria esnobar, na ótica dele ele estava já, né, no terceiro céu. Aí Jesus diz, tá bom então, você já fez tudo isso? Deixa eu pensar o que você vai fazer. Você vai vendo tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz que ele fez isso, que ele ficou alegre. A Bíblia fala que ele voltou triste, cabeça baixa, porque ele era possuidor de muitos bens. Jesus foi atrás dele? Não. Sabe, meu amigo, você vai aí, se você lá na frente arrepender e fizer isso, porque quer ver conversão da pessoa, tá bom? Conversão é retornar. Você retorna até mim, que aí eu vou te continuar falando o que você tem que fazer para ser salvo. Mas enquanto você não fizer isso, você fica lá com seus bens. Tá? O contexto é esse, e não sem razão, que na outra porção da Bíblia, Paulo esclarece que não o dinheiro em si mesmo, mas o amor ao dinheiro, que está lá em Timóteo. Lembra que ele fala que o amor ao dinheiro, tá, irmãos? Eu já vi também, eu cresci, né, na Assembleia de Deus, né, então eu já ouvi sermões aqui, alguém demonizando dinheiro, tá? Isso é errado, não é verdade. O dinheiro é uma coisa boa, casa boa é uma coisa boa, carro bom, emprego bom, trabalho bom, tudo é coisa boa, tá bom? Agora, o que Paulo está condenando aqui lá em Timóteo é o amor ao dinheiro, é uma raiz de toda a perdição. Porque quando você tem amor ao dinheiro, você fica ganancioso, né? Você fica sem escrúpulo, né? Você passa a perna nos outros, você mente para os outros para ganhar dinheiro, é isso que Paulo está condenando, tá bom? É o amor ao dinheiro, tá bom? A pessoa não dorme porque a bolsa caiu, não dorme porque não sei o quê, não vem na igreja porque tem que fazer uma aplicação. É mais ou menos isso. Nos dias de hoje isso acontece, tá assim. Então, irmãos, é importante que o trabalho nosso ali, né, ele seja feito sem ganância, sem cobiça, né, e não façamos do nosso dinheiro, do nosso trabalho, um Deus, tá bom? É ele que vai dominar, não vai nos dominar. Pode passar aí, João. E a Bíblia, irmãos, nos fornece, né, várias razões para nós trabalharmos, né, para nós sermos exemplo. Eu até peguei esse contexto aqui,
que fala para o judeu até hoje. Para o judeu é fundamental que todo filho, quando já vai tendo uma certa idade, já aprenda uma profissão. Tem outros países que seguem isso também, né? Até adolescente. Estava vendo esses dias uma reportagem da Dinamarca, crianças de 9, 10 a 12 anos, nessa fase que seria que nossa de quinta ao nono ano, alguma coisa assim, na escola tem oficina de madeiras, aprendem a fazer lá o caixote, tudo. Aí o repórter perguntou ao professor, era um repórter brasileiro, tinha que ser, perguntando para ele assim, mas isso não é perigoso a criança mexer com madeira, com a serra? O professor lá olha e fala assim, meu amigo, viver é perigoso. Entendeu? E as crianças aprendendo, porque eles têm oficinas, têm que aprender alguma profissão, sabe? É paralelo aos estudos, né? Na escola mesmo você tem oficinas diversas que aprendem algumas profissões. No judaísmo isso é muito forte. No judaísmo é obrigatório que todo filho, todo adolescente aprenda uma profissão, né, desde novo. Não é à toa que é um país muito desenvolvido, né, várias criações que nós temos até hoje, como o pendrive, por exemplo, para citar algumas, né, e outras são criadas por judeus, né, muitas tecnologias que nós temos é tecnologia criada por eles. Então é preciso, irmão, estar atento, portanto, né, o trabalho no fundo, né, à luz da teologia bíblica, nunca foi maldição, né, seja antes, seja depois da queda. Né, mesmo de fronte à tragicidade do pecado humano e do amplo juízo divino que dela decorreu, o trabalho continua ligado ao homem, né, como fator de dignificação individual, coletiva e até espiritual. Tá bom? Porque é nesse convívio do trabalho, mas eu quis puxar o tema, porque é nesse convívio do trabalho, né, que você pode ser exemplo, que você pode mudar pessoas, ou através do seu exemplo, transformar a vida de outras pessoas. Pode passar aí, João. Então, o trabalho, né, em verdade ou na verdade, revela-se na Bíblia como elemento indispensável no plano de Deus para a humanidade. Né, então, já tinha citado Paulo, né, eu trouxe o versículo aqui agora, que fala que Paulo, de modos missionários, ele combinou o trabalho apostólico com a confecção de tendas. Em várias passagens, a Bíblia fala que Paulo fazia tenda, confeccionava tenda. Tem até um contexto lá, que tinha uma igreja lá que era pão duro, que não queria ajudá-lo. O Paulo falou assim, olha, eu particularmente não preciso da ajuda de vocês, eu dispenso a ajuda de vocês, porque eu trabalho, eu tenho meu trabalho. Né, mas eu estou falando de ajuda para ajudar os irmãos, que naquela época eram perseguidos, às vezes reuniam escondidos, ou tinha que até mudar de comunidade para outro local, ficar no local mais de difícil acesso, como se fossem os quilombolas aqui no Brasil hoje. Né, que na época para local de difícil acesso, para não ser alcançado, não ser descobertos. Que nós temos aqui em Cavalcante, né, o quilombola aqui, famoso aqui, perto de Cavalcante, né, e outros que tem no Brasil, que na época, estou fazendo uma comparação da escravidão aqui, que tinha os quilombolas que se refugiavam, na época tinha também esse refúgio que eles iam, né, a cidade de refúgio, que eles iam para ficar escondido. Então, lá não tinham como fazer o trabalho, às vezes, e eles tinham que ter a ajuda de uma outra igreja. Né, então, tinha uma igreja que estava reclamando, que não ia mandar ajuda e tal. Se vocês pegarem lá uma das cartas de Paulo, ele fala sobre isso. Deus nunca nos mandou parar de trabalhar, pelo contrário, né, o trabalho atrai e continuará atraindo bênçãos. Aqui, irmãos, eu até já escrevi uma pastoral sobre isso, né, só peguei alguns aqui, que fala de Moisés. Né, lembra que Moisés, a Bíblia fala que Moisés estava pastoreando as ovelhas do sogro dele. Né, então, ele estava pastoreando as ovelhas do sogro dele, né, quando a voz de Deus aparece pelo lado do deserto, na sarça ardente lá, a sarça pega fogo, e ali uma teofania, e Deus aparece para ele e fala com ele, estava trabalhando. Né, Davi, eu peguei alguns exemplos mais conhecidos, né? Davi estava também pastoreando ovelha, tanto é que quando Samuel chega na casa dele, para poder, né, escolher ungir o rei, que Deus falou que era lá, né, ouviu todos os irmãos dele, e Samuel fala, é esse não, é esse não, é esse não, é esse não. Quando terminou todos, ele fala, mas não tem mais nenhum. Aí, né, o pai diz, não, tem um mais novo que está lá pastoreando as ovelhas. Aí Samuel fala, vai e manda chamá-lo. Quando ele entra, Samuel fala, é esse. Estava trabalhando, irmãos. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele estava também trabalhando. A Bíblia fala que o pai dele mandou ele preparar bolos, né, seria pão de queijo hoje, né, pão, e fala lá, feito de polvilho, alguma coisa de polvilho. Faz isso aí, os biscoitos, a massa, e leva para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Aí a Bíblia fala que o pai, né, prepara os alimentos, ele junta os alimentos, coloca lá no alforje dele e vai para o campo de batalha levar o alimento para os irmãos. Estava trabalhando, irmãos. Quando ele chega lá, que ele vê, né, a afronta do Golias, do exército inimigo, dos filisteus, né, que ele fala, quem é esse circunciso aí que está afrontando o povo de Deus?
né? Aí eles contam, lá tem não sei quantos dias que ele está aí provocando, e até hoje ninguém teve coragem de lutar e tal. Estava trabalhando. Gideão, a Bíblia fala em Juízes 6:11, que Gideão estava malhando trigo. Ele estava lá no lagar, lá pisando trigo, batendo trigo, colhendo trigo, para poder esconder, porque os midianitas, tudo que eles colhiam, os midianitas vinham e tomavam, e levavam, né, pilavam, né, levavam embora. Então a Bíblia fala que Gideão estava lá no lagar, batendo o trigo lá, arrumando o trigo, quando o anjo chega e fala para ele, né, varão corajoso, né? A Bíblia fala, o juiz fala que ele tremia as pernas de medo, né? E o anjo fala, homem corajoso. Ele fala, Senhor, eu corajoso, eu sou menor da casa do meu pai, sou mais pobre da minha família, né? Aí o anjo fala, não, mas é você que eu escolhi, né? Então, assim, pessoas trabalhando, né? E tantos outros, né? Pedro, Marcos, né? Mateus, né? Que era coletor de impostos, fala que Jesus passava, ele estava na coletoria, Jesus vai chama, siga-me, né? E todos eles, Elias, Eliseu, né? Quando Elias vai escolher o seu sucessor, ele passa por um campo e vê Eliseu com a junta de boi. A Bíblia fala que ele estava arando terra, com a junta de boi, e Elias fala para assim, siga-me, né? Vem comigo. Né? Então, assim, todos, irmãos, né? Todos. Eu me lembro, e vou aqui falar de mim aqui. Né? Quando eu vim para Brasília, em 96, 97, eu vim para assumir um cargo aqui, e cargo, né, que exigia muito tempo, enfim, né, cargo de escalão grande, que tinha dedicação de viajar, não sei o que, um monte de coisa, não tem horário. E eu lembro que o pastor Adroaldo, que era o nosso pastor, que passou aqui por 20 anos, é fundador dessa igreja aqui, né, o pastor Adroaldo me convidou, você podia assumir o trabalho social que está começando aqui, não sei o que e tal, tal. Aí eu falei para ele, não, pastor Adroaldo, mas eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. Ele olhou para mim e falou assim, Sebastião, Deus sempre chamou os ocupados. Eu falei, o senhor quer que eu faça o quê? Né? Aí no outro dia eu estava lá envolvida com o trabalho, e né, estamos, graças a Deus, até hoje lá. Então, irmãos, é assim que Deus faz, tá bom? Você vai fazendo, Deus vai te dando mais tempo e vai te capacitando. Você vai abrindo e Deus vai te dando tempo. É assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Você faz e Deus te dá retaguarda. Se você não parado, Ele vai te dar o quê? Você não está precisando, você não está queimando energia, você não está precisando de nada, entendeu? E você se ocupa. O trabalho faz que nós ocupamos a nossa mente, né, que nós esqueçamos de alguns problemas, né, você se envolve. Aí à noite você está cansado, você vai dormir, e é assim que vai, sabe? Então você tem que fazer isso. É importante para todo mundo, tá? Eu estou falando aqui para todos nós. Para todos nós. Eu lembro quando comecei a fazer doutorado em Portugal, alguém falou assim, mas por que você vai estudar velho, né? Você já está velho, você vai estudar para quê? Eu falei assim, porque eu quero, daqui uns dias, daqui um tempo eu vou aposentar, e eu tenho que arrumar o que eu vou fazer depois de aposentado. Eu vou dar aula, vou ser pesquisador, é por isso que eu estou estudando. Porque eu vejo aí uns colegas meus que já aposentaram, estão lá reclamando da vida em casa, de pijama rasgado, arrastando chinelo para casa fora, que eu abominava, assim, com perdão da palavra, mas eu abomino, porque assim, eu não quero isso para mim, entendeu? Então, assim, né, meus filhos nunca me viram em casa de pijama, né, e não sou aposentado ainda. Porque, para mim, é questão de algumas coisas de dignidade, você sabe, já se prevenir. Né? Então, eu vou aposentar desse trabalho, mas vou fazer uma outra coisa. Sabe, como Laura está fazendo, sabe? Está aí trabalhando, está aposentada, é professora aposentada, mas está trabalhando. O que mais que eu posso fazer? Isso aqui, agora toma, faz isso, você faz bem, então toma mais isso, eu vou te capacitando. É assim que funciona, irmãos. Sabe, todo mundo olha e fala assim, puxa vida, você faz tudo isso. Né? Davi, dentre outras qualidades de pastor de ovelha, ele tocava harpa. Para vocês terem uma ideia, né, quando eu fui ler todo o contexto dele, ele tocava a harpa, né, quando Saul era atacado por um diabo lá, por um demônio lá, que o importunava, e alguém falou para ele assim, olha, música acalma, mas quem toca música aqui nesse reino aqui? Não conheço ninguém. Ah, conheço sim, o filho de Jefé, Jafé que chamava o pai de... Jessé, desculpa, o filho de Jessé, tem um garotinho lá que toca a harpa, então manda chamá-lo. De novo, irmãos, então o que ele fazia? Ele cuidava das ovelhas, está registrado, está lá em Juízes, está em Samuel também, depois vocês olham. Ele cuidava das ovelhas um período, aí tinha um horário, ele pegava lá as ovelhas, deixava lá, depois que ele fazia os cuidados com as ovelhas, ele pegava a harpa dele, ia para o palácio, tocava a harpa para o rei, e a Bíblia fala que ele conciliava o trabalho de tocar a harpa, cuidar das ovelhas. Ele não fosse, puxa, agora eu estou no palácio, eu estou de boa agora, perto do rei, estou aqui comendo do bom e do melhor, estou ligado ao rei. Não, ele não ensoberbeceu. Ele continuou trabalhando com as ovelhas do pai e continuou tocando a harpa para o rei. Foi lá depois, nesse contexto, que ainda vem a luta dele com o gigante e tal. Mas antes disso, ele já fazia tudo isso. Ou seja, então ele tinha, além de trabalhador, braçal, vamos chamar assim, que era pastor de ovelha, ele tocava a harpa, que também é um instrumento difícil de tocar, tão difícil quanto o violino que a Isabela toca aqui, ou quanto um outro instrumento. Tá bom? Então, Paulo ensinou, contudo,
Né? O que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses 3:10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes, a crescer, né? A progredir de cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, ou seja, não se metam com a coisa dos outros, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Tessalonicenses 4:11, exortando também com mais vigor que, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso está lá em 2 Tessalonicenses. Né, Paulo exortava muito isso, né, que tinha uns irmãos que se convertiam, continuava furtando. Aí ele fala, quem furtava, não furte mais, que cada um trabalhe com suas próprias mãos, cuide do que é seu, evite ficar de casa em casa, de falatório. Isso ele fala para Timóteo, quando ele escreve, né, que são coisas que valem para o nosso dia a dia hoje, muito importante, irmão. Né? Tem gente que, ao invés de estar trabalhando, está na casa do vizinho fofocando, está na casa do vizinho procurando o que fazer. Né? Assim, você não tem o que fazer na sua casa, não vai fazer nada na casa dos outros. Então, assim, esse cuidado nós temos que ter, porque isso é boa convivência, regra de... Né? No trabalho também isso é importante. Né? Você tem o seu setor, né? Cuidado para não ficar indo no outro setor, levando coisa, trazendo coisa, né? Porque esse leve e traz também, né? A Bíblia fala, Jesus condena isso, ser maledicente, ficar levando e trazendo, fofoca. Né? Você viu, olha, sei não, mas está acontecendo uma coisa aqui, o que vai? Não sei não, vai acontecer alguma coisa aqui na empresa. Como esses dias agora, sabe? Para mim, ninguém vai falar isso, porque, como dizia minha chefe, assombração sabe para quem aparece, né? Mas, assim, nesses dias que nós estamos vivendo agora, tem muito isso. Né? Tem gente que não trabalha. Fica, gente, o governo vai mudar? Vai trocar, não sei o quê. Sebastião, você vai perder seu cargo, você vai não sei o quê, fulano vai vir para cá, estou vendo falar que vai não sei quem. Irmãos, sabe, que dia que isso vai acontecer? É hoje? Não, é que dia? Só a partir de janeiro. Então, sabe, janeiro, cuida de janeiro. Não é assim que Salmo fala? Basta cada dia seu próprio mal. Né? Você pode ter suas preocupações naturais. Não estou dizendo aqui que ele vai ficar alheio ao mundo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, irmãos, quem tem que ter segurança e confiança que as coisas vão acontecendo no tempo que tem que acontecer. Quando se olha para trás, eu falei para um que foi lá me falar, eu falei assim, se olha para trás, é a primeira vez que está acontecendo na história do Brasil? Não. Eu falei assim, não, né, não saiu, sei lá quem entrou Collor, Sarney entrou Collor, seu Collor entrou FHC, seu FHC entrou Lula, seu Lula entrou... Não, irmãos, isso é da dinâmica da política da vida, é assim, é natural que isso aconteça. Então, assim, vai ter ajustes, naturalmente os tem, né, e é normal que os tenha. Né, mas é da dinâmica da vida, da dinâmica nossa de caminhar. O que nós não podemos é ficar fomentando coisa que nós não sabemos, não temos certeza disso. É ficar especulando. Eu ouvi dizer que vai acontecer isso e isso. Sabe, ouvi falar não sei o quê. Sabe, então, assim, vocês cortam. Pode usar a autoridade de vocês, que Deus é para vocês, para ir cortando essas coisas. Chegou alguém com um leve trás, né, seja falando de alguém, de chefia, de colega de trabalho, você, sabe... Eu lembro que o primeiro cargo que eu vim assumir aqui, né, alguém chegou na minha sala, porque quando você assume cargo assim, um monte de gente quer vir atrás de você para ver se assume outros cargos, né, que tem abaixo da sua estrutura. Né. Aí alguém falou assim, pois é, porque o fulano assim, assado. Eu falei, minutinho. Vou pegar o telefone que vão chamar o fulano, que ele participa da conversa. Não, mas não é bem assim, sabe, deixa, tipo assim, até que ele é gente boa e tal, não sei o quê. Você desarma, irmãos. Aí minha porta sempre fica aberta e ninguém vai levar a fofoca, porque você corta na origem, mata. Estou dizendo isso que serve para todos nós aqui, de tentarmos nos policiar, né, nesse sentido, tá bom? Pode passar aí, João. E o próprio Jesus disse, irmãos, olha que interessante, lá em João 5,17, né, Jesus falando, né, porque o pessoal estava questionando com ele, né, os fariseus, que eram muito religiosos, de fato eram mesmo, como eu já falei, sabiam a Bíblia, né, o Velho Testamento todo de cor, o Pentateuco todo de cor, eles conheciam frases e tal. Né, a Bíblia fala que eles penduravam, né, os versículos na testa, os filactérios que chamam, né, que eles escreviam assim, penduravam com os versículos, lendo e recitando, né, assim que funcionava. E eles sabiam tudo, e eles censuravam Jesus, porque ele trabalhava ao sábado. É nesse contexto que Jesus fala assim, olha, eu trabalho sábado, eu estou fazendo o que tenho que fazer. E Jesus os desarma pegando na hipocrisia. Né, porque Jesus, aquela vez que curou a pessoa que estava sofrendo lá não sei quantos anos, e ele censura Jesus, mas você curou a pessoa do braço torto no dia de sábado? Jesus fala para ele assim, vem cá, se a sua ovelha ficar presa na cerca no dia de sábado, você vai tirar ela da cerca ou não? E eles faziam isso. Porque aí os animais eles cuidavam para não morrer. Aí a Bíblia fala que eles ficaram quietos, né? E Jesus vai e completa, né? Porque meu pai trabalha, né, todos os dias, meu pai também trabalha até agora, e eu também. Então, irmãos, o que nós devemos trabalhar de forma exemplar? Porque é ordem de Deus, irmãos, tá? Porque é ordem de Deus. Né? E Paulo deixou isso bem claro, né, para os Tessalonicenses que não estavam trabalhando. Né? Porque eles iam convertendo, tinha esse hábito, lembra que eu falei do hábito de ficar à toa, da ideia de trabalho era só pessoas de classe baixa, escravos,
serviçais, então eles convertiam e também não trabalhavam. Aí convertia, ia para a igreja, queria ficar pendurado, que os irmãos o sustentassem. Aí Paulo começa a puxar a orelha de todo mundo, né? Então Paulo fala assim, está em 2 Tessalonicenses, ó, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados que, dentre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes, se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Está lá em 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 11, tá bom, irmão? Então, você não pode ficar vivendo, né, andando desordenadamente. Né? O que é andar desordenadamente? É a pessoa que não tem rumo na vida, sabe? É isso. Ah, não deu certo em nada, não achou nada, sabe? Tem gente assim, começa a fazer um curso, não gosta, larga. Eu lembro meu filho mais novo, Fernando, que hoje trabalha na Polícia Civil, meu filho caçula. Quando ele queria fazer um curso superior, que eu não queria que ele fizesse. Eu falei para ele, não faça esse curso, tal. Ah, esse eu quero fazer, pronto, tal. Então faz. Aí, quando estava no último ano do curso, na UNB, aí falou para mim, não, falou para os outros 2 irmãos dele, para o Vinícius, que é meu filho que mora em Mato Grosso, e para o Gustavo. Pô, realmente, esse curso não é bom, eu acho que eu vou largar. Aí Gustavo veio me falar, ó, pai, o Fernando não está gostando do curso, não. Eu falei, ele não me falou nada. E eu, nessa hora, eu fingi de morto, né? Ele estava estudando, aí um dia veio me falar. Eu falei, não, senhor. Eu falei para você não fazer, agora você termina. Eu falei, agora você termina. Aí ele terminou. Aí agora está fazendo um curso que na época eu levei para fazer. Depois que passou num concurso, aí há uns 6 anos, ele falou, pai, eu quero fazer o curso tal, não sei o quê. Eu falei, ótimo, filho, mas não falei mais nada. Eu falei, ótimo, que bom e tal, não sei o quê. Mesma coisa, sabe por quê? Porque você não pode estimular já o seu filho, desde novo, a começar e não terminar. O menino começa a fazer uma coisa, põe numa coisa, não gostei disso, aí você tira. Amanhã, naturalmente, já vai encontrar um outro problema naquilo outro que vai fazer. Também não gostei, você tira. Quando ele crescer, irmãos, ele vai achar que isso é natural. Nós estamos com um problema sério agora, os servidores mais novos do executivo. A Emília trabalhou na assistência social de um grupo lá que cuidava de saúde do trabalhador, lá no CIAS, que tinha gente que tem que se chama agora de transtorno de adaptação. É um nome bonito que deu para os preguiçosos novos, né? Chama transtorno de adaptação. O que é isso? O jovem recém-concursado, né, que foi criado nessa geração libertina, aí ele chega lá, aí naturalmente o chefe vai pôr ele para trabalhar. Aí o chefe diz, fulano, você fez isso aqui assim, mas era para fazer assado. Aí ele, o chefe está me assediando, não gostei que ele me deu uma ordem. Ele pede para mudar de setor, aí vai para o setor B. No setor B, naturalmente, ele vai ter que trabalhar também. No setor B, o cara fala pela mesma coisa, fulano, isso aqui você não veio, não chegou, não sei o quê. Não estou brincando, não. Isso nós estamos com agora, assim, tem 10 a 15% de jovens servidores dos últimos concursos que estão quase que em disponibilidade num setor lá, porque não adaptaram em nenhum setor. Aí criaram um nome bonito para, enfim, vou dispensar o adjetivo aqui. Né? Criaram um nome bonito para isso, porque está sendo gravado, né? Não posso usar o adjetivo aqui. Mas criaram um nome bonito para isso, entendeu? Que é transtorno, não sei o quê, de adaptação, sabe? Na minha época, minha mãe resolvia isso com uma palmada, uma cintada, né? Mas agora não é politicamente correto mais, né? Mas, enfim, então é isso. Pode passar aí, Joel. E em segundo lugar, irmão, então, em primeiro lugar, nós devemos trabalhar, porque é uma ordem que Jesus deu que nós devemos trabalhar. Em segundo lugar, o homem deve trabalhar, o homem que é o ser humano, tá bom? A tradução aqui é o ser humano, deve trabalhar para sustentar a si e aos que dele dependem. Quem está dizendo aqui, ó. Né, contudo, já falamos isso, né, vocês exortamos irmãos a progredir cada vez mais, e a diligenciar, trabalhar tranquilamente, cuidar do que é vosso, com as próprias mãos, já falamos sobre isso, tá bom? Como vos ordenamos, de novo, vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. É parecido, mas o contexto é o mesmo, em outro lugar que ele escreve isso, bem parecido com o anterior, que ele sempre estava alertando as igrejas de Tessalônica, de Colossos, tem passagem sobre isso. Devemos ganhar o próprio pão, sem contar com a ajuda das outras pessoas. Né? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Paulo escreve para Timóteo sobre isso também. Né? Então, você tem que ter cuidado das pessoas da sua casa, dos irmãos da fé, né? Da sua família aqui primeiro, depois cuidado da sua comunidade. Se você não fizer isso, é pior do que o descrente. Então, deve ficar claro que o trabalho não é uma opção deixada a nosso critério. Né? Deus nos manda trabalhar. Pode passar aí. E, em terceiro lugar, nós devemos trabalhar
para podermos ajudar as outras pessoas. Isso Paulo escreve lá para a igreja de Éfeso, Efésios 4, 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Tá bom? Então Paulo exorta: você vai trabalhar, porque você vai trabalhar, vai ter para você, e eventualmente você vai ajudar alguém. Por isso que em outro contexto, irmão, Jesus fala que é melhor dar do que receber. Tá? É melhor dar do que receber. E aqui eu não estou fazendo nenhuma analogia à seita, não, que eu vou citar aqui agora não, tá? Que alguém pegasse fora do contexto, texto fora do contexto é pretexto. Porque eu estava ouvindo de um colega meu que é espírita, e ele contando que uma pessoa deles, eles falam que é bem evoluída, que eu esqueci o nome aqui, quem que é a pessoa, que fala, que ele contando, isso está na biografia dele, que alguém chegou, bateu na porta, ele já tarde da noite, um dia que ele estava exausto, morto de cansado. Aí alguém bateu na porta dele. Ele foi atender a uma senhorinha lá: meu moço, minha conta de luz está vencendo, o senhor podia ajudar a me pagar a conta de luz, porque ele tinha fama de ajudar as pessoas e tal. Aí disse que falou assim: puxa vida, minha senhora, volta outro dia, porque eu estou cansado, eu acabei de deitar, levantei para a senhora. Aí diz que o espírito fala para ele assim: na próxima encarnação, você quer voltar no lugar dela, ou no seu lugar que pode dar e pode ajudar? Aí na hora ele foi e atendeu e tal, não sei o quê. Não estou fazendo apologia aqui não, só estou contando assim. Em todas as seitas e religiões, estão entendendo isso? Em todas as seitas e religiões, pregam isso, que é melhor você ter para poder ajudar alguém, do que você depender da ajuda do outro. Por isso que Jesus falou: é melhor dar do que receber. Só para você entender o contexto que eu estou explicando aqui. Eu dei o exemplo de um colega meu espírita me contando essa experiência dele, que vive lá no espiritismo, e outras seitas também, do budismo, de você trabalhar para evoluir, não sei o quê. Um amigo meu, estou terminando já, um colega meu que estudou nos Estados Unidos, ele falou que lá tem muito japonês. Uma escola famosa nos Estados Unidos tem muito japonês. E lá tem a opção de você se oferecer para trabalhar, para ganhar uma bolsa, ganhar parte do curso. Ele falou assim, que ele ficou admirado de ver que o principal trabalho que os japoneses escolhem, vocês não vão nem imaginar o que é: limpar banheiro. Porque para eles é uma forma de purificar, que é o trabalho tido como menos digno em qualquer lugar. E você, Sebastião, fiquei surpreso de ver, sabe, que os outros escolhem assim: eu vou ser monitor, eu vou ajudar a preparar material, ou vou fazer uma coisa mais glamurosa, vamos chamar assim. Os japoneses, a maioria se oferece para limpar banheiro. E eu falei assim: então interessante, assim, por ser menos nobre, eles têm uma alíquota maior, sabe, assim, é como se fosse uma bolsa maior, porque é um trabalho, como é menos digno do ponto de vista corriqueiro, e é o trabalho que os japoneses se voluntariam para fazer. Então, assim, você vê como interessante. É um dos países mais evoluídos do mundo, mais culto do mundo. Quando eu falo evoluído, é desenvolvido, tá? Não estou falando aqui de evolução. E em terceiro lugar, devemos trabalhar para ajudar outras pessoas, já falamos, e ter o que acudir ao necessitado. Pode passar aí. Já é a conclusão, já é o final, tá bom, irmãos? Então, o que nós podemos aprender aqui, irmãos? Tá bom? Peguei 2 versículos aqui para nós terminarmos. Ser o melhor, tá? E onde você estiver, seja o melhor, irmãos, ou procure ser o melhor. Quando eu falo ser o melhor, não é querer aparecer, mas é aquilo que você faz, faça da melhor forma possível. Faça melhor. Eu lembro que meu avô, que já falecido, mas era uma pessoa simples, porém sábia, e ele me falava, eu morei com eles, porque nós mudamos de Minas para Mato Grosso, meu pai comprou um sítio a 30 quilômetros da cidade, e meu avô que morava um pouco mais perto, era 5 quilômetros, tá? O sítio do meu avô dava 5 quilômetros, que eu tinha que andar e voltar a pé todos os dias. Aí eu lembro que meu avô às vezes me dizia, eu ia ajudar ele a arrumar o paiol lá, a tule, onde eu guardava a cela de um lado, uma tulinha menor, e do outro lado eu guardava o paiol para pôr o milho e tal. E lá ele é sempre muito organizado. E eu falei assim: meu filho, um dia que você for trabalhar, você seja o primeiro a chegar e o último a sair. Se você tem uma missão de fazer um serviço, sei lá, arrumar a ferramenta. Você não arrumou, não deixa jogado, não. Você pega, limpa, pendura e guarda, assim, na ordem e tal. Olha isso que sabedoria. Na época eu achava, tipo assim, bobo, a gente que é adolescente, meio rebelde, acha essas coisas tão bestas, tipo, nada a ver, Sim, mas eu estou lembrando disso hoje, entendeu? Eu estou lembrando disso hoje, como é importante isso, Como isso é importante, sabe? Então, assim, chega mais cedo, sai mais tarde, seja o primeiro a chegar, o último a sair, e organize as coisas. Se o seu chefe mandar você fazer, arrumar aqui as ferramentas, você limpa, porque deixar jogada, você limpa, organiza, assim. Às vezes ou outra ele puxava algum assunto e me falava isso. Então, assim, interessante isso. Então, ser o melhor. Esse versículo, Eclesiastes 9:10, eu li quando meu pai faleceu. Eu fui lá na Assembleia de Deus,
Aí eles me pediram, né, para me falar, né, pela família lá. Aí eu peguei, porque meu pai era assim também, muito trabalhador. Meu pai era sempre muito engraçado, né, muito espirituoso. O Gustavo, vocês acham ele engraçado? Meu pai era mais ainda, assim, sempre brincalhão, tinha umas tiradas, umas piadas assim. E marcou muito, né? Aí eu lembrei dele, desse versículo lá no dia, diz assim Eclesiastes, Salomão dizendo, né, tudo quanto tiver a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Ou seja, faça da melhor forma possível. Faça com as suas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, assim, o que você tem que fazer, faça aqui. Então, tudo que tiver as mãos para fazer, você faça com toda a sua força. Ou seja, faça da melhor forma possível. Porque depois você vai para a sepultura, seu conhecimento fica tudo, é como dinheiro, vai ficar tudo para trás, você não leva nada, tá bom? É outro tipo de conhecimento, não esse aqui, o projeto aqui. Então, assim, invista na sua vida, nos seus projetos, mas faça bem para você ser um bom exemplo para formar discipulado. Porque não adianta depois você ir pregar para essas pessoas se você não dá exemplo como profissional, como trabalhador. Esse é o contexto que eu quero que vocês saiam daqui, que todos nós saiamos aqui sabendo. Ser exemplo, irmão, ser exemplo. Está em Colossenses 3, 23 a 24, que diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor é que servis. Então, nós servimos, né, a Deus e não aos homens. Mesmo que é um trabalho aparentemente simples, mas faça com todo o seu coração, irmãos. Ou seja, faça com amor, com empenho, com esmero, tá bom? Eu estava ouvindo de uma consultora uma vez, um curso que eu fiz na Mana Key, lá em São Paulo, lá em região de Cotia, próximo à Grande São Paulo, e a consultora dizendo isso, né? Que, claro, essa história consultor conta, motivacional, mas guardada a proporção, é isso que acontece com todos nós, né? Que dizia assim, né, uma pessoa foi visitar, né, na União Soviética, e tinha lá um monte de trabalhador, que era do Estado, trabalhando e tal. Né, e um estava lá mal-humorado, sentando nos tijolos lá. O que você está fazendo? Ah, não sei, mandaram eu fazer essa parede que está fazendo. Aí ia no outro também, azedo lá, pondo os tijolos lá. Ia no terceiro, num quarto. Aí chega num décimo lá, que estava animado, feliz, cantando, pondo os mesmos tijolos lá. E alguém pergunta, mas engraçado, eu ouvi 4, 5, 6 colegas seus, todos reclamando que está fazendo muro, e você está fazendo o quê? Ele falou, não, eu estou feliz que estou fazendo a catedral do meu país. Então, ou seja, ele sabia do que ele estava fazendo. Então, assim, quando você for fazer alguma coisa, não vê só a parte, você vê o todo. Né? Quando você enxerga o todo, né, eu falei isso aqui para os jovens, há uns anos atrás eu dei aula para os jovens aqui, eu falei sobre isso para eles. Eu falei, sonhe com um avião, mas comece com a bicicleta. Né? Porque tem gente que sonha com um avião, e se não tiver avião, ele fica ali, se mata. Aí ele vai morrer, não vai ter nenhuma coisa nem outra, que só queria o avião. Então, assim, eu falei para ele, você sonha com um avião e comece com a bicicleta, tá bom? Que você vai galgando ali nos degraus. Você pode até não chegar num avião, pelo menos num barcozinho, num iate ali, né, numa lanchinha, você vai chegar. O cristão deve trabalhar com diligência, né, mas jamais deve fazer do trabalho um peso, irmãos. Trabalho de um peso. O trabalho um peso, reclamando ou murmurando. Lembra da murmuração. O pastor já falou muito sobre isso aqui em sermões, da murmuração. Né, vocês não podem ficar murmurando. Tá? Você pode não gostar de alguma coisa que você trabalha, né, chega um, você reclama. Chega outro, você reclama. Chega outro, você fala mal. Sabe, irmãos, isso é murmuração. É um dos pecados muito condenado por Jesus, tá? A murmuração. Né? O pastor sempre fala sobre isso aqui. Ele repete, não é à toa, não. É porque no deserto, por que muitos foram mortos na travessia? Porque murmuravam contra Deus. E assim por diante, tá bom? Então não murmura. Se tem que reclamar, reclame da pessoa certa. Na hora certa, para a pessoa certa. Não adianta, eu faço reunião no meu trabalho, eu bato duro no pessoal. Se alguém não gostou, fale aqui. Aqui é o fórum para falar. Diga, fulano, tá tudo bem? Tudo bem. Porque saiu daqui, acabou, morreu o assunto, tá bom? Então, sempre aprenda a resolver as coisas no fórum competente, no lugar competente. Porque, acima de tudo, na Bíblia, trabalho, né, a gente reafirma aqui, ele é bênção. Né? Logo, a forma como nós trabalhamos, ela pode atrair ou afastar as pessoas. Né? Elas podem servir a Cristo ou deixar de segui-lo por nossa causa, tá bom, irmão? Então, essa é a mensagem. Esse é o contexto que eu tinha que passar para todos nós aqui nessa manhã.